A paz do Senhor, bom dia! Nós estamos iniciando mais uma vez o programa Vida Abundante, o seu programa de todo sábado, que é idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timor, presidida pelo pastor Evaldo Sá. A paz do Senhor, irmã Lindinalva, é um prazer estar mais uma vez aqui com você, neste dia tão abençoado. A paz do Senhor, Gisá, a paz do Senhor a todos. O Senhor continue abençoando a sua vida. E através do programa Vida Abundante, vocês têm a oportunidade de refletir sobre temas relevantes para o seu dia a dia, para que a sua vida e a sua família seja abençoada. É verdade. E hoje, não diferente dos demais, nós vamos aprender muito. E a nossa temática é sobre o cuidado no uso de medicações. Para isso, nós receberemos uma profissional, uma farmacêutica que irá nos orientar sobre esse tema tão importante. Afinal, irmã Lindinalva, quem de nós não já precisou de uma medicação? E a automedicação é um risco muito grande e é muito pertinente falarmos sobre isso, então fique atento para acompanhar a nossa entrevista. No Vida Abundante de hoje, nós trazemos uma reflexão sobre sementes na estrada. Esse texto é atribuído a Assis Almeida. Conta-se de uma senhora que fazia uma viagem frequente de uma cidade a outra. E quando viajava, ela sempre levava sementes e jogava pela janela do ônibus. Sementes diversas. E um dos passageiros, que sempre viajava junto, questionou: "Por que você joga sempre pela janela?" E ela falou: "Meu filho, eu jogo flores. Eu jogo semente de flores, porque essa paisagem é muito monótona. Eu quero ver isso aqui florescendo." E ele mais uma vez retrucou dizendo: "O que adianta? Essas sementes vão ser esmagadas. Essas sementes vão ser comidas pelos pássaros. Dificilmente isso vai florescer. E se for florescer, é possível que a senhora nem veja, porque vai demorar bastante." Ela continuou jogando as sementes. A cada viagem jogava as sementes pela estrada. E um tempo depois, na viagem, aquele moço que a questionou viu uma paisagem diferenciada. Tudo florescia, tudo era tão belo. E ele foi até o motorista do ônibus e perguntou: "Cadê aquela velhinha que sempre jogava sementes por essa estrada? Que sempre estava disposta a jogar algo pela janela?" Ele disse: "Aquela senhora já faleceu há algum tempo." E ele voltou encabulado para o seu lugar porque queria se retratar com aquela senhora. Mas, ao estar no seu canto, pensativo, ouviu crianças gritarem: "Mamãe, veja quantas flores! Vejam os girassóis, vejam os crisântemos." E ali ele ficou maravilhado de saber que mesmo ela não tendo a oportunidade de ver as flores nascerem, as flores brotarem, ela deixou um legado, deixou algo interessante para as futuras gerações. Nós falamos aqui sobre semeadura. O que se semeia, alguém vai colher. Até mesmo a Bíblia diz que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Portanto, pela estrada da vida, que possamos semear, levar sementes do bem, para que possam florescer e trazer a alegria de alguém no presente ou no futuro. E agora, no início desse dia, nesta manhã tão especial, vamos louvar a Deus juntos. Confira aí um clipe musical. Gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado
deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E na nossa entrevista de hoje, nós recebemos Maria Eliette, que é farmacêutica especialista em farmácia e bioquímica, também a farmacêutica responsável pela Bem Barato Drogaria, uma rede de farmácias aqui da nossa cidade de Timon. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é uma honra tê-la aqui conosco. A paz do Senhor, irmã Gisá, a paz do Senhor, irmã Lindinalva, a paz do Senhor a todos que nos assistem. É uma honra estar aqui, né, participando desse programa que tem sido uma bênção nas nossas vidas, que tem ajudado muito, trazendo orientações, né, com os temas que já foram aqui apresentados, e também edificando nossas vidas através da palavra do nosso pastor presidente, né. É um programa muito bom, recomendo. Para quem ainda não assistiu as edições anteriores, assistam, porque vale muito a pena. Nós agradecemos, irmã Maria, pela recomendação, e é bom saber que você acompanha a nossa programação. Sim, Maria, bem-vinda ao nosso programa. A gente tem essa satisfação de recebê-la e de falar sobre o uso incorreto de medicações. O que nós podemos levar para os nossos amigos que nos acompanham sobre automedicação, qual o problema, como resolver essa situação? É um tema muito importante, né, a automedicação. O que é se automedicar? É quando a pessoa ingere um medicamento por sua conta e risco, né? Ou seja, ele deixa de procurar a ajuda de um profissional de saúde qualificado. E isso é um risco muito grande, né? Então, medicamento, ele é uma substância que tem por objetivo promover a cura, né, da doença ou aliviar sintomas. Porém, quando não é obedecido, quando não é tomado os devidos cuidados, ao invés dele trazer esses benefícios, pode causar um problema, né, e consequências ao seu organismo. Muitas pessoas, irmã Maria, acabam recebendo até uma orientação, mas com o passar dos dias ajustam a dose. Nos falem sobre a importância de seguir corretamente essa orientação médica à prescrição do medicamento. É muito importante seguir a prescrição médica da forma correta, né? Infelizmente, a gente, né, ali trabalhando na farmácia, a gente depara com muitos casos de pessoas que acabam fazendo isso.
por conta própria, alteram o modo de tomar, né? Tomam diferente do que o médico passou, do que está prescrito. Alteram o tempo de tratamento. O médico, às vezes, passou um tratamento a ser feito 7 ou 10 dias, por exemplo, e aí a pessoa tomou ali cerca de 2, 3 dias, né, do medicamento, Sim. e aí, por esses sintomas terem sido aliviados, por não estar sendo já, né, tão agravado, por estar se sentindo bem, acabam interrompendo esse tratamento, e é um risco muito grande, né, porque isso pode ocorrer, como que eu posso dizer, o que realmente está causando esses sintomas pode não ter sido tratado. E aí esses sintomas vão voltar posteriormente, né, muito provavelmente, muito mais agravado. Isso é muito comum acontecer com o uso de antibióticos, né? Recente mesmo tive contato com uma pessoa que por um problema dentário precisou recebeu a prescrição do uso de antibiótico, mas não conseguiu completar o ciclo. E teve uma volta do quadro clínico devido ao mau uso do antibiótico. Sim. E a gente vê que existem prescrições para 7 dias, 10 dias. Qual a importância realmente de seguir à risca e quais os malefícios quando não se segue à risca? O medicamento, quando ele é desenvolvido, é feito uma série de testes, né, para ser comprovado a forma com que ele vai ser utilizado, exemplo, a posologia, para ser determinada a sua dose, né, e para ser determinado o seu tempo de tratamento, né. A posologia é de acordo com o tempo de vida média desse medicamento no nosso organismo. Então, a partir daí é determinada a posologia do medicamento. O tempo de tratamento precisa ser seguido por quê? Exatamente pelo que eu falei anteriormente. Se ele não for seguido corretamente, se não for respeitado esse tempo de tratamento, o que está ocasionando esses sintomas não vai ser tratado da forma correta. Existe a prescrição médica, mas hoje também é lei que todas as farmácias, drogarias, têm que ter a presença do farmacêutico. Sim. Qual é o papel do farmacêutico? O farmacêutico ele tem um papel fundamental, né? O farmacêutico ele é um elo entre o médico e o paciente, né? Então ele está ali para tirar as dúvidas do paciente, para orientar, né? Para dizer como tomar da forma correta, para ajudar, né? No tratamento, para que esse tratamento seja feito de forma efetiva e correta. Muito bem. Bem, e quando a gente fala de prescrição, quem estudou normalmente sabe, e a gente observa que há riscos das interações medicamentosas. A combinação de determinados medicamentos que podem afetar uma a outra droga a ser ministrada. E também em relação à faixa etária, a idosa, a criança, e também em relação à gestante. Há restrições, como isso acontece? Sim. A interação medicamentosa, ela ocorre quando a pessoa toma mais de um medicamento, né, em conjunto. Então, existem interações com medicamentos, mas também existem interações com alimentos, né? Então, a interação com medicamento, um exemplo que eu posso dar, quando a pessoa toma um medicamento antiácido, no mesmo horário do medicamento antibiótico que esteja fazendo um tratamento que o médico prescreveu, né? Esse antiácido, ele vai reduzir a ação do medicamento antibiótico. Então, você não vai tratar essa infecção da forma correta, porque a ação, né, do medicamento antibiótico não vai ser o mesmo no seu organismo em decorrência dessa diminuição por conta do antiácido que você tomou em conjunto. Ou seja, na necessidade de tomar um antiácido, você pode, porém, em horários distintos, em horários separados, né? E acontece também a interação com o medicamento, ou com o alimento. Por exemplo, algumas pessoas têm o costume de tomar um medicamento com leite, e não é o correto, né? O medicamento, ele é para ser tomado com água, né? Salvo esses medicamentos que são sublinguais, né? Que são os orodispersíveis, que eles não necessitam de serem tomados com água, né? É só colocar na boca, embaixo da língua, que ele vai ser dissolvido e tem um efeito bem rápido. Mas as pessoas que têm o costume de tomar com leite estão fazendo da forma errada, né? Não é o correto. E eu acho que isso é bem comum, Isso é bem comum, porque no caso aí do leite,
ele vai reduzir a ação do medicamento, né? Ele não vai ser absorvido na sua totalidade e não vai ter um efeito na sua totalidade. Por isso também é importante a avaliação médica. Geralmente, ao realizar a consulta, eles perguntam: você está usando algum medicamento? Creio que Sim, até para poder observar esse ponto de interação, sim. né? E tem também medicamentos e alimentos que potencializam a ação do medicamento, do outro medicamento, né? Então, tem Sim, alimentos que você vai ingerir logo em seguida do seu medicamento que você tomou, que ele pode interferir também. Ele pode, no caso, tem alimentos que potencializam a ação desse medicamento, como também tem outros medicamentos que você tomando de forma indevida, né, que não foi prescrita pelo médico, né, juntamente com o seu tratamento, esse medicamento que você tomou de forma indevida, junto com o seu medicamento de tratamento, ele pode potencializar a ação do medicamento que você está tomando, né, do tratamento que você está fazendo. E isso pode ser um risco para a sua saúde, né, um risco de intoxicação, um risco de reações. Então, também é importante dar essas orientações. Então, siga sempre a prescrição de acordo com o horário determinado, né, pelo médico, e evite tomar algum outro medicamento que você tenha costume de tomar, como um analgésico e antiácido em conjunto, por conta própria. Procure sempre uma orientação do profissional de saúde qualificado, né? Converse com o farmacêutico para te orientar quanto a isso. E quando a gente vai observar a bula, geralmente na posologia há restrições bem específicas quanto a idosos, a gestantes. Isso devido à fase em que estão? No caso como eu posso dizer, desses pacientes, né? Crianças, idosos, gestantes, lactantes, existe um cuidado ainda maior, né? No caso de lactantes, muitos medicamentos, ao serem ingeridos, eles passam no leite para a criança, e isso pode trazer um problema de saúde para a criança, sim. né? As gestantes, de forma alguma, pode tomar qualquer medicamento sem a prescrição médica. Nem mesmo aqueles medicamentos que ficam ali fora do balcão, né, ao alcance dos clientes, que são chamados de MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição. Sim. Então, mesmo esses medicamentos que estão ali ao alcance do cliente, que parece não ter problema nenhum, gestante de forma alguma pode tomar, né? Muitos pensam que o uso da medicação durante a gestação pode causar apenas a morte fetal. E eu falo apenas, mas não minimizando, porque já Sim. é algo muito grave. Mas não é somente isso, não é verdade? Sim, isso é um risco muito grande, né? Existe um risco para o bebê, existe um risco para a mãe. Então, gestante, a gente costuma dizer na farmácia, quando alguma paciente gestante vai até a farmácia à procura de algum medicamento para aliviar algum sintoma, a gente já orienta a todos. Gestante, a gente não orienta a tomar nada, nada. A gente fala nem água até brincando, né? De tão sério que é. Então, realmente é somente com a prescrição médica, né? O que é importante é fazer o acompanhamento pré-natal. Sim. O obstetra precisa estar Sim, sempre ali presente. Sempre presente. Tem que ser um acompanhamento mesmo bem rígido, porque não pode. No caso de crianças também existe um cuidado muito especial, né? A criança está em desenvolvimento da sua imunidade, então precisa de todo um cuidado especial também. A gente tem se deparado com algumas situações, né? E a gente orienta muito quanto a isso, de mães que levam a receita na farmácia para o seu filho e falam: esse xarope é para gripe, mas eu tenho um xarope lá em casa que eu tomei e eu acho que eu vou dar esse xarope para ele. E não pode ser dessa forma, né? Nem todo medicamento, porque é líquido, a criança pode Sim. tomar. Existem medicamentos líquidos que são destinados somente para uso adulto, né? Então, além de não poder trocar, né? Você, por conta própria, trocar um medicamento que o médico passou, né, para o seu Sim. filho, achando que o que você tomou, como serviu para você, vai servir para ele,
existe o risco também da faixa etária, da criança não poder tomar esse medicamento que é destinado para uso adulto, né? No caso de idosos também existe todo um cuidado, porque o paciente idoso, ele tem um metabolismo mais lento, né? Então, existe todo esse cuidado quanto à medicação que ele vai tomar, quanto à dose que esse paciente vai tomar, né? Porque existe o risco de intoxicação e outros riscos, né? Devido ao seu metabolismo ser de forma mais lenta do que de pessoas mais jovens, né? Então, tem que tomar todo esse cuidado. E nessa questão da intoxicação, como você mencionou, existem sinais de alerta quando a medicação não está sendo favorável para o quadro clínico daquele paciente. Sim. Nos fale um pouquinho quais são esses sinais de alerta. Existem várias reações adversas, né, que podem acontecer devido ao uso incorreto de medicamentos, né? E até mesmo quando ocorre essa intoxicação. Eu vou dar um exemplo aqui. Desde a Covid-19 para cá, tem aumentado muito a suplementação de vitamina D, né? Muita gente tem se automedicado com vitamina D, achando que está trazendo benefícios para o organismo e nem sempre isso está acontecendo. Sim. A vitamina D ela é uma substância lipossolúvel, né? Então, ou seja, ela é dissolvida em gordura. Então, o nosso corpo, ele tem a tendência de estocar. Então, ele não vai eliminar esse excesso de vitamina D que você vai ingerir. Então, a vitamina D, ela precisa ser ingerida somente quando necessário. Se você ingerir sem a necessidade e ela ficar em excesso no seu organismo, ela pode te trazer vários prejuízos para a sua saúde, né? Sim. A intoxicação pode trazer reações adversas como náuseas, vômitos, tontura, confusão mental, né? E vários outros sintomas. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você acha que uma simples vitamina não vai te prejudicar em nada, né? Mas quando se trata de medicamentos tem que tomar muito cuidado. A vitamina D ela é muito importante, sim, para o nosso organismo. Porém, quando o médico for consultado, quando você realizar os exames necessários e quando essa necessidade de suplementação for comprovada, né, através dos exames. A partir daí o médico ele vai prescrever uma dosagem de acordo com a sua necessidade. Perfeito. Né? Que é uma vitamina muito importante, porém, só deve ser reposta quando for necessário. Como se manifestam as reações alérgicas aos medicamentos? As reações elas podem aparecer de diferentes formas, né? As reações alérgicas, no caso, pode vir como prurido, né? Pode vir como uma reação nos olhos, né? Vermelhidão, O coceira. prurido seria O prurido seria a coceira, né? Essa questão da coceira na pele, Sim. que chamamos de prurido. Então, é comum, uma das reações mais comuns, né? De alergias é o prurido. Em caso de acontecer, não se deve automedicar. Não se deve automedicar, precisa procurar uma ajuda médica, né? Um profissional de saúde qualificado para que isso seja tratado. Muito bom. Irmã Lindinalva, nós estávamos falando aqui juntas, antes, sobre o descarte de medicamentos, né? Contei o meu exemplo, que recentemente eu dei uma atualizada lá na minha farmácia doméstica, e o descarte de medicamentos. Existe ali todo um roteiro, uma indicação para a preservação do meio ambiente, para evitar qualquer contaminação indevida e até mesmo um uso como uma automedicação de quem porventura venha achar. Qual é a forma correta da gente descartar esses medicamentos? Então, os medicamentos eles precisam ter um fim apropriado para eles, né? Os medicamentos que por algum motivo você acabou estocando em casa, um analgésico, um antitérmico que você já tem o costume de tomar, né? Que o médico em algum outro momento já tenha prescrito. Quem tem criança em casa também tem o costume de ter alguns medicamentos necessários, né? Em caso de algum sintoma que o médico também já tem orientado a tomar. E aí, o não uso desses medicamentos acabam ocorrendo o vencimento deles em casa, né? E muita gente tem o costume de jogar no lixo, né? Os comprimidos, as cartelas.
e de jogar em vasos e pias os medicamentos líquidos, isso não é correto, né? Pode ocorrer uma contaminação do solo, da água, né? E vir a ser um problema para a comunidade em geral. Então, tem que se tomar um cuidado todo especial com isso. Existem locais apropriados para receber esses medicamentos vencidos, o medicamento que foi administrado e acabou sobrando, né? Então, existe todo um cuidado para esse descarte. Então, esse medicamento, quanto às caixas e às bulas, elas podem sim ser jogadas no lixo, né? Certo. É bom rasgar e jogar no lixo, jogar fora. As cartelas dos medicamentos, separe, coloque em uma sacola. O medicamento líquido, do jeito que está ali no frasco, sem derramar nada, coloque na sacolinha também e leve a um desses pontos que são, que recebem para que esses medicamentos vencidos, que não foram mais necessários também, tenham uma destinação correta, como, por exemplo, serem incinerados, né? Aqui em Timon, postos de saúde, né, recebem esses medicamentos vencidos. Algumas farmácias também, nós da Drogarias Bem Barato, nós recebemos, né? Ótimo. A gente mensalmente faz a gente não faz o envio, essa empresa, ela vem até a Drogarias Bem Barato, né, que é uma empresa que faz a incineração desses medicamentos, né? Ele vem até a gente, fazem o recolhimento, né? Tem todo um protocolo de documentação e eles recolhem para que eles sejam incinerados. Então, é o fim correto para esses medicamentos vencidos. Nós vemos que, sobre os termos, as terminologias, a gente vê que às vezes a pessoa lê uma bula e tem um pânico em relação àquilo que pode ser causado pela medicação. Aí todo esse contexto assim, leva a pessoa às vezes a ficar muito preocupada. Aí a gente vê assim que em relação a medicações há uma série de restrições, tanto quanto ao descarte, tanto quanto ao entendimento de bulas. Sim. Que um leigo não pode chegar e ler uma bula e achar que vai morrer ao tomar aquele remédio, que vai ter uma reação tal. E aí eu costumo, quando a pessoa lá em casa vai tomar um remédio pela primeira vez, ele tomar assim, em um horário em que todos estejam ali, para se tiver alguma reação, a gente tomar alguma providência. Isso seria correto? Sim, é o correto, sim. Você estava falando quanto à bula, né? A gente, às vezes, costuma dizer que quando a pessoa está tomando um medicamento e às vezes já está tomando até por alguns dias, não está sentindo reação nenhuma, e aí depois que for ler a bula e ver lá as reações adversas, começa a sentir tudo, né? Então a gente orienta a quê? Se você consegue interpretar de forma correta, né, a bula é muito importante, sim, né? A bula é um documento legal sanitário onde tem tudo ali sobre o medicamento que você está tomando. Então é muito importante, sim, se você souber interpretar a bula, é importante que você veja todas as informações que tem lá. Lá tem as informações sobre como usar os medicamentos, tem as informações sobre as reações adversas para você ficar atento, tem as informações sobre a temperatura que esse medicamento deve ser armazenado e as contraindicações desse medicamento. Sim. Então, se você souber interpretar, é muito importante, sim, que você leia. Se você não souber, o que eu oriento? Procure um farmacêutico, que ele vai te explicar, né, de uma maneira mais simples sobre o seu tratamento, sobre o uso desse medicamento, para que não tenha nenhum problema. Existem os medicamentos termoláveis, que são os medicamentos que são guardados em geladeira, né? Esses medicamentos, eles precisam ser obrigatoriamente guardados em geladeira. Não pode ser na porta da geladeira, né? É muito comum a gente ver, né, as pessoas guardando eles na porta. Não pode, né? A porta da geladeira, ela é o local da geladeira onde sofre mais alteração de temperatura por conta de ficar abrindo e fechando, né? Então, isso não é bom para o medicamento. Então, o que a gente orienta guarde sempre numa caixinha, pode ser até mesmo a caixinha de isopor, né? Aquela caixinha onde você transporta o medicamento, no caso de insulina, né? Quando você vai tomar, ou algum outro medicamento quando você compra também.
já vem na caixinha, então guarde sem a tampa, né? Tire a tampa e guarde nessa caixinha. Ou se não tiver a caixinha, separe uma caixinha bem limpa, higienizada, uma caixinha plástica, sem tampa também, e coloque na parte do meio da geladeira. Nem muito em cima, perto do freezer, nem muito embaixo, né? Porque não pode ser nem muito próximo de uma temperatura mais baixa e nem embaixo também para não sofrer a oscilação de temperatura. Ela tem que ter sempre mantida entre 2 e 8 graus. Então é importante porque eu vejo muita gente guardando na porta. Sim. E aí eu achei importante trazer essa informação para que seja armazenado da maneira adequada, né? Realmente muito importante. E assim, a entrevista como um todo muito esclarecedora. Eu acredito que os nossos ouvintes vão estar bem inteirados sobre o uso das medicações. E mais uma vez agradecemos a sua presença aqui. E foi muito bom, né? Que a gente deixa essa gratidão a você, especialmente, e a rede de drogarias Bem Barato. Imagina, a gente está sempre à disposição, né, para ajudar. Existe um cuidado muito grande, né, quanto à utilização de medicamentos e quanto ao seu uso correto também, né? Não só a automedicação, como também o seu uso correto. Tem muitos medicamentos de uso contínuo que acabam sendo usados de forma errada. E aí a pessoa acaba não tendo a sua glicemia controlada porque está tomando de forma errada. O colesterol não baixa porque está tomando de forma errada. Verdade. Como, por exemplo, a simvastatina. A simvastatina ela é um medicamento utilizado para baixar o nível de colesterol alto no organismo. Então, a simvastatina, ela depois de ingerida, né, ocorre uma inibição de uma enzima no seu organismo e a reação da simvastatina ela vai ocorrer durante a noite. Então, a simvastatina ela precisa ser tomada à noite, né? Não vai adiantar você tomá-la de dia. Então, os médicos às vezes colocam na receita, tomar à noite, e às vezes não coloca só uma vez ao dia, e a gente tem que orientar. Muitas vezes os pacientes não procuram essa orientação e acabam tomando de forma errada, né? Então, e é uma medicação muito comum, muito comum, bem uma medicação usada. muito utilizada. E aí tem vários outros exemplos de medicamentos que, se não for tomado correto, não adianta. Existe também um medicamento muito utilizado hoje em dia, que é o alendronato. Ele é um medicamento utilizado para osteoporose. Existe todo um cuidado em torno do uso do alendronato, né? O alendronato ele precisa ser ingerido em jejum pela manhã, né? Durante cerca de 40 minutos a 1 hora, esse paciente ele não pode sentar, nem deitar. Quando é um paciente que ele tem uma dificuldade de ficar se locomovendo, né? Porque é necessário você ficar se locomovendo, Sim. fazendo suas atividades. Quando o paciente tem essa dificuldade de ficar se locomovendo, ele pode até ficar sentado, porém da forma mais ereta possível. Por quê? Porque se você tomar esse medicamento e deitar, sentar de forma relaxada, você vai acabar desenvolvendo uma esofagite. Então, no caso, você, além de não tratar a osteoporose, você vai adquirir um outro problema. Uma outra doença. A gente observa que essa temática é muito profunda. Deveremos retornar com essa temática em outro momento. E por hoje, né, foi muito elucidadora a entrevista. Nós agradecemos de coração. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Espero poder ter ajudado, né? Ter tirado algumas dúvidas, ter ajudado quanto alguém, por falta de informação, esteja guardando o medicamento de forma errada ou utilizando o medicamento de forma errada, né? E nós estamos sempre à disposição. Marielete, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Foi muito esclarecedor. Eu aprendi muito com essa conversa e creio que todos os que nos acompanham também. Mas antes de finalizarmos essa entrevista, deixa a sua mensagem para todos os que estão nos acompanhando. Sim, mais uma vez eu ressalto quanto ao uso da automedicação. É um risco muito grande. Não se automedique, procure sempre a orientação, o aconselhamento de um profissional de saúde. Em caso de dúvida, converse sempre com o farmacêutico.
Não utilize a mesma receita mais de uma vez, porque tem alguns pacientes que em algum outro momento sentiu determinados sintomas, né? E aí o médico prescreveu, nesse tratamento houve, né? Cessou esses sintomas, houve essa melhora, e aí em um outro determinado momento diferente, teve sintomas parecidos ou iguais, e acabou voltando àquela mesma receita de antes para tratar novamente esses sintomas, e isso é um risco muito grande. Por quê? Porque doenças diferentes, elas podem ter sintomas iguais ou parecidos. Então, você pode estar tratando aquele sintoma ali, ele pode até aliviar naquele momento, mas a doença pode ser outra, então é um risco muito grande, né? Então, não se automedique, procure sempre orientação, respeite sempre a prescrição médica quanto ao a sua posologia, ao seu tempo de tratamento. Isso é muito importante para que você tenha sucesso no seu tratamento. E agora você continua conosco conferindo um clipe musical. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor.
E chegamos ao final de mais uma programação do Vida Abundante. Viu como valeu a pena conferir toda essa entrevista? Muitas informações importantes. Confesso, irmã Lidinova, que já descartei medicação errada, mas depois de hoje não farei mais. Eu quero também aproveitar a oportunidade e cumprimentar todos vocês que nos acompanham, que comentam nos vídeos, a irmã Merab, a irmã Marina, a irmã Celciane, bem como os demais. Continuem nos acompanhando, mandando o seu feedback e o seu comentário. E é muito importante que nós tenhamos esse retorno, que vocês comentem, que compartilhem a nossa programação e continuem acompanhando e também compartilhando as mensagens aqui apresentadas, que serão de edificação para outras pessoas. Nós estamos hoje concluindo o mês de novembro, a última programação do mês de novembro, e a sua companhia foi fundamental durante todo este mês. Em dezembro, estaremos fechando também a nossa programação com chave de ouro e contamos com vocês. A paz do Senhor Jesus esteja com todos e tenha vida abundante em Jesus.